Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a segunda leitura que a igreja nos apresenta para este domingo, que é o 18º domingo do tempo comum do ano A. E a segunda leitura de hoje ela se encontra lá em Romanos 8, versículo 35 e do 37 ao 39, que nos diz assim: Irmãos, quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Em tudo isso, somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Tenho a certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem as forças cósmicas, nem a altura, nem a profundeza, nem outra criatura qualquer será capaz de nos separar do amor de Deus por nós, manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se a primeira leitura, o Salmo e o Evangelho deste domingo nos mostra um Deus que nos alimenta, a segunda leitura para muita gente pode parecer um grande contraponto. Mas tem como fazermos uma leitura muito bonita. Por um lado, Deus nos alimenta. Por outro, em completude a isso, Ele é fiel. Podemos pensar em Deus como aquele que nos alimenta sem nunca nos trair. Será um alimento que não tem fim, visto que nada pode nos separar dele. Nem Ele mesmo. Deus é fiel. É isso que essa segunda leitura quer tanto nos dizer. Mas mergulhando nela, nós estamos ali no ano 57, 58 da nossa era. E nesse momento Paulo estava em Corinto. Ele ainda não conhecia o povo de Roma. Mas ele já sabia que já tinha dificuldades ali. Perseguições, rejeições, pobreza, prisão. Muitos dilemas já estavam junto ao povo. E aí, nesse contexto, é interessante que Paulo possa, então, agora dialogar exatamente diante da realidade que esse povo ali tem se encontrado. E aí, do grego, algumas expressões vão começando a ter algumas lições bem bonitas para a gente. Primeiro, quando ele fala no versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? A palavra usada para falar de separação seria a mesma usada para um divórcio. Seria uma separação definitiva. Então, Paulo, em outras formas, pode até nos dizer assim, algumas pessoas até tendem a nos colocar um pouco distantes de Deus em algum momento ou outro. Mas uma separação definitiva, uma quebra da aliança que temos para com Deus para sempre, não tem como acontecer. E aí ele começa trazendo algumas palavras. Ele diz assim, tribulação. A palavra usada por Paulo para tribulação lembra-nos da pressão usada para esmagar uvas e azeitonas, aquela prensa que é utilizada. Então a gente pode pensar em todas as coisas que muitas vezes nos pressionam. De um lado, podemos pensar na pressão do trabalho, na pressão financeira, numa pressão familiar, numa pressão social. Em tantos aspectos podemos ser pressionados para abandonar o Senhor. E Paulo nos mostra que a tribulação não pode nos separar. Depois vem a angústia. A palavra usada para aqui ela é referente a um lugar muito estreito, que você quase fica sem respirar de tão estreito que é. É impossível não lembrar da ansiedade. Quantas ansiedades nós também temos que deixam o nosso coração angustiado, mas isso não pode nos separar definitivamente do amor de Deus. Nem a nudez. A nudez expressa a extrema pobreza. A espada é símbolo da morte violenta, né? Os perigos da vida também, a perseguição que você pode enfrentar por causa do Evangelho. Em tudo isso aqui, já somos mais que vencedores. Paulo usou, na verdade, uma palavra nova. Ele criou uma palavra, um neologismo. Na verdade, seria algo como nós somos super vencedores ou vencedores de forma extraordinária. Paulo quer deixar isso claro, porque embora para o mundo isso aqui seja, digamos assim, o nosso ponto fraco, a espada, o perigo, a nudez, a fome, etc., nisso aqui é onde está a nossa verdadeira vitória. Porque são nessas situações em que nós não temos nada para oferecer, em que nós não temos nada, sabe? É nessa hora que Deus vem e vence por nós. E sim, a nossa vitória é ser vencidos por Cristo. Não estar em vencer por conta própria, mas em ser vencido pela sua graça. E depois o próprio Paulo vai falar, né?
Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nada, 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 nada poderá nos separar do amor de Deus. Ele coloca vários elementos como quem pode dizer assim: as circunstâncias não definem esse amor de Deus por nós. Não é se está fazendo sol ou se está fazendo chuva que ele vai nos amar. Não é se eu hoje li a Bíblia ou não li que ele vai deixar de me amar. Não é se eu pequei ou deixei de pecar. Gente, eu posso ser a pior pessoa do mundo. O pior pecador do mundo. Por mais impossível que para algumas pessoas isso possa ser, eu ainda sou alvo do amor de Deus. Porque o amor de Deus ele não depende de nenhuma circunstância. Deus não me ama porque eu mereço. Deus me ama porque a essência de Deus é amor. Quando na primeira carta de João é dito isso, Deus é amor, não enxerga o amor como uma qualidade, que talvez, pelo tempo, ela pode ficar desgastada ao ponto de que eu nem lembro mais dessa característica em Deus, porque ela diminuiu. Mas a essência. E a essência está linkada àquilo que a gente não perde. Por exemplo, uma qualidade que eu tinha há muito tempo atrás era ser um ótimo leitor, um exímio leitor. Eu lia tanto livro, gente, na época do meu ensino médio. Mas é óbvio, quando a gente vai trabalhar, o tempo se reduz. E é uma qualidade que eu perdi. Talvez um dia ela volte. Mas percebe que não se refere à minha essência? Porque isso eu posso ir perdendo com o tempo. Mas quando eu falo essência, que eu falo característica do ser, um sentido ontológico, é semelhante quando eu falo assim: você que está me assistindo, você é um ser humano. Você pode fazer o que for. Você não vai deixar de ser um ser humano. Porque isso é tua essência. Você nasceu assim. Você morrerá assim. Deus já nasceu, ele existe desde sempre. Mas o que eu sei é que desde sempre e para sempre, Deus é amor. E portanto, tudo o que ele faz para comigo e para contigo é amar. Ah, mas ele me julgou. Foi por amor. Ah, mas isso, amor. Deus me permitiu ser provado. Amor. Tudo o que Deus faz é por amor. Que isso aqueça o nosso coração em tempos de tanta frieza, onde parece que o amor tem se tornado escasso, extinto. Lembrar que Deus nos ama acima de tudo aquece a nossa alma. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.